Voltamos para o segundo bloco do nosso programa sobre lides simuladas. Estamos conversando com o Procurador do Trabalho, Guilherme Kirchig, da Procuradoria Regional do Trabalho de Santa Catarina. Procurador Guilherme, nós já falamos do exemplo clássico de lide simulada, mas certamente outros exemplos o senhor poderia citar para quem está nos acompanhando. Eu posso enumerar pelo menos mais uns 3 tipos de leads simuladas que Vamos a costumam elas. aparecer. Então, um caso de particular gravidade é quando há um conluio entre empregado e empregador, ou entre reclamante e reclamado, porque nem sempre aquele cidadão é um efetivo empregado, Certo. para que aí os dois simulam uma lide trabalhista, ou seja, os dois, um propõe ação contra o outro, de modo que aquela ação resulte numa sucumbência do réu e o autor da ação angarie para si uma parte do patrimônio do réu em prejuízo de outros credores, por exemplo. Certo. Muito comum em casos de empresas que têm passivos trabalhistas grandes, e aí aparece de repente uma pessoa, um empregado antigo, que ninguém nunca viu naquela empresa, mas aí ele aparece, entra com uma reclamatória, a empresa às vezes não argui a prescrição, não vai na audiência, aquele processo tramita mais rápido que os outros, e aquele pedaço do patrimônio acaba ficando comprometido. Existe também o tipo de patrocínio infiel, que é uma variante da justa causa, mas ele não tem o elemento não costuma ter elemento da justa causa, às vezes pode até ter, mas é quando o empregador, a partir do momento que o empregador alega justa causa, ele com certeza está comprando uma briga, porque o empregado não recebe praticamente nada. Claro. Mas existem momentos em que o sujeito, o empregado ainda mantém uma certa relação de confiança com o empregador, e o artifício usado, o ardil usado é dizer, olha, não, para receber as tuas verbas rescisórias, você, em vez de mandar o trabalhador marcar um dia no sindicato para prestar assistência naquele pagamento, você vai no advogado fulano, e já indica o advogado. Certo. O advogado entra com uma ação em nome daquele trabalhador, e depois é feito acordo e ele recebe aquelas verbas rescisórias achando que esse procedimento é normal. Muito comum porque, infelizmente, o brasileiro ainda confunde muito o Ministério do Trabalho com Justiça do Trabalho, com sindicato, acho que está tudo misturado, né? Então é um tipo de expediente que parte da boa-fé do empregado, e ele acaba quitando o contrato de trabalho inteiro naquele momento, quando só deveria ter quitado só as verbas rescisórias, né? Certo. E ainda existe o tipo que ele está numa zona cinzenta, é muito difícil de identificar, porque nesse caso o empregador ele nem está se recusando a pagar, mas ele está em alguma espécie de uma situação de dificuldade financeira, por exemplo. Ele tende a expor isso para o empregado, pede que ele vá buscar os seus direitos na justiça, e lá ele consegue consegue alguns favores, porque justamente tem a chancela do Estado, então se pressupõe que a manifestação de vontade dele ali esteja livre de vícios. Ele consegue, por exemplo, parcelar o pagamento das verbas rescisórias, consegue a dispensa do pagamento da multa pelo atraso nas rescisórias. Então é um tipo perigosamente próximo da legalidade, mas ainda assim, a meu ver, é um ato ilícito. Muito bem, além do trabalhador, quem mais pode perder com uma lide simulada? Os credores do empregador, com certeza, nesse caso de conluio, de colusão entre as partes, com certeza os credores perdem, porque aí esse tipo de lide simulada é específico para fraudar fraudar credores, para separar um pedaço do patrimônio do empregador. E o Estado? O Estado perde muito também, porque há vários tipos de... Primeiro que a arrecadação do INSS, ela incide sobre verbas de natureza salarial. Então, num acordo em que você possa muitas vezes atribuir natureza diversa a verbas que não são, que têm natureza salarial, que deveriam ser pagas diretamente pelo empregador ou empregado, e deveriam ser pagas independentemente de uma transação judicial, a elas são dadas outras naturezas, justamente em virtude da composição.
Então não há incidência de contribuição previdenciária sobre isso. Também há situações em que se simula se transformando um pedido de demissão, uma demissão de iniciativa do empregado, em uma dispensa sem justa causa só para fins de liberação de guias. Certo. Então a pessoa recebe o seguro-desemprego quando na verdade ela teve a intenção de se desligar daquele emprego. Certo. Essa é uma situação de lide simulada que vai beneficiar o trabalhador indevidamente. Consegue a liberação do fundo de garantia numa situação em que não legitimaria isso. Certo. E quais as penalidades que uma empresa pode sofrer ao fazer uma lide simulada? Predominantemente são penalidades. Existiria a possibilidade do Ministério Público, por exemplo, entrar com uma ação civil pública para coibir esse comportamento e obter uma indenização pelo dano moral coletivo daí decorrente. Certo. Então, mas isso necessitaria da intervenção do Ministério Público, da detecção de sucessivos comportamentos desse tipo e da imposição do reconhecimento disso pelo Judiciário e da imposição de uma tutela inibitória com pena de multa para fatos futuros e uma indenização em relação ao passado. E o empregado, como é que ele pode reverter uma situação como essa? Existe o remédio clássico, é a ação rescisória. Ele pode alegar dolo processual, que é quando o empregador maliciosamente se aproveita de uma situação de fraqueza, em que ele está fraqueza econômica, ele já presume a fraqueza econômica do empregado, por isso que ele age dessa forma. Também se poderia alegar coação, uma coação econômica, um tipo de vício de consentimento. Então ele teria que entrar com a ação rescisória. E no campo penal? Pois é, no campo penal seria uma forma de fraude a direitos trabalhistas. Também se poderia dizer que é fraude a credores, que são dois tipos penais. No caso do advogado que patrocina uma simulação como essa, haveria o crime de patrocínio infiel, gravíssimo, teria uma pena de 6 meses a 5 anos de prisão. Então é o advogado que, sabendo daquela situação, aceita participar, então ele faz patrocínio infiel ou duplo patrocínio. Poderíamos também pensar em penas dentro do próprio processo, seriam as sanções endoprocessuais, uma pena por litigância de má-fé, uma vez que isso tenha sido descoberto. Podemos imaginar situações em que haja, e aí a participação do sindicato é muito importante, previsão de multas convencionais em situações como essa, que possam inibir o empregador a adotar esse tipo de procedimento. Então, em tese, há muitas formas de se coibir a lide simulada. Muito bem, procurador, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo e nós voltamos em seguida, é só um minuto.